Há coisas que são inexplicáveis, e a história de hoje é uma daquelas difíceis de acreditar. Mas a verdade é que esse tipo de acontecimento é mais comum do que imaginamos. Aconteceu em uma região dos lagos, no extremo norte da América, onde viviam em uma pequena vila o casal Maria e Jorge. Duas pessoas da cidade que haviam se mudado repentinamente para a região e não imaginavam o que iria acontecer. Maria estava no auge dos 30 anos. Era bem-sucedida, de família muito rica, mas que tinha consciência de seus privilégios, algo que foi ensinado a Maria desde muito cedo, assim que começou a ter interesse pelo aprendizado. Depois de já ter vivido bastante e crescido profissionalmente, Maria estava cansada de relacionamentos superficiais e queria conhecer alguém que lhe despertasse o sentimento de querer construir uma família juntos. Assim, em um dado momento, ela conheceu Jorge, um homem maduro, lindo e charmoso, que aos poucos conseguiu conquistar Maria, a ponto de conseguir tudo o que queria dela. Ela jamais havia se envolvido tanto com alguém e achava com toda a certeza do mundo que ele era o amor de sua vida. Foi tão intenso que, em pouco tempo, Maria convidou Jorge para morar com ela em seu apartamento. Jorge não tinha condições muito boas, morava em um apartamento pequeno que pagava trabalhando como gerente em uma livraria na cidade. No entanto, ele tinha ambições e desejos absurdos, coisas que seu salário jamais poderia comprar. Passado um mês, Jorge pediu Maria em casamento e ela aceitou mais uma das vontades do amado, a de se mudar para um lugar remoto, próximo aos lagos, onde eles costumavam passar algumas férias. Ele adorava caçar e pescar com os amigos de lá e tinha vontade de morar lá por um tempo, longe da confusão da cidade, dizia ele. Maria, naquele estágio, já fazia qualquer coisa que o marido pedisse, pois não queria correr o risco de decepcioná-lo, pois ele mudava drasticamente quando ela tentava opinar ou estabelecer algum limite. Desse modo, pouco tempo após o casamento, eles se mudaram para uma casa próxima ao lago que Jorge tanto amava. E a partir daí, as coisas mudaram da água para o vinho. Maria não reconhecia mais o homem com quem se casou. Ele começou a desrespeitá-la e não ajudava em nenhuma tarefa de casa. Deixava tudo para a esposa fazer e exigia ser tratado como um rei. Via ela cansada, triste, exausta e não era capaz de mover um dedo para ajudá-la ou vê-la feliz como ela fazia. Era agressivo e fazia questão de menosprezá-la. Os únicos momentos de alívio era quando saíam com os amigos para fazer trilha ou reuniam na casa de alguém. Era o único momento em que Maria conseguia encontrar um pouco de paz e acolhimento que a distraíam da triste realidade do casamento. Nessas ocasiões, Jorge fingia ser o melhor marido do mundo, se tornava o Jorge por quem ela havia se apaixonado, se mostrando um grande manipulador. Um dia, Maria e Jorge haviam combinado com um grupo de amigos para fazer uma trilha juntos. Estavam no caminho, conversando e rindo, quando de repente Maria escorregou e machucou sua perna gravemente. Por sorte, estava no começo da trilha e poderia ir para um hospital ou local para se cuidar devidamente. Jorge fingiu preocupação e acudiu junto dos amigos que recomendaram que ele a levasse ao hospital. Quando fechou a porta do carro, a expressão de Jorge mudou completamente. Parecia outra pessoa. Ele começou a gritar com Maria, bravo por ter que abandonar a trilha por causa dela. Chegando no hospital, ela foi atendida rapidamente e confirmou o que imaginava. Ela havia quebrado a perna, e era uma fratura que exigiria imobilização por alguns meses. Após engessar a perna, Maria e Jorge voltaram para casa. Jorge estava calado e Maria estava aflita, pensando em como cuidaria da casa dali para frente. Como cozinharia, como faria faxina aos fins de semana ou faria qualquer coisa, já que ela era a única que cuidava da casa. Estava certa de que o marido não cuidaria dela, mas não imaginaria que ele fosse tão folgado e egoísta. Passadas algumas semanas, Maria estava esgotada e impaciente. Começou a se posicionar e não fazer o que o marido exigia. Começou a ignorá-lo quando era grosseiro e aumentava o tom de voz quando achava necessário.
pois todo o encanto que tinha por aquele homem havia acabado completamente. Isso feriu o ego de Jorge tão fortemente que ele, sendo cruel como era, decidiu fazer o que já planejava há muito tempo. Iria bolar um plano para se livrar da esposa e ficar com o dinheiro de sua família, bancando o viúvo abandonado. Ele passou uma noite inteira pensando em como agiria e no dia seguinte decidiu surpreender a esposa com um passeio no lago. Ele acordou cedo e fez um café da manhã lindo, com tudo que Maria gostava de comer, tratando-a tão bem que a fez sentir uma ponta de esperança no marido. Ele disse que tinha uma surpresa e vendou os olhos da esposa, carregando-a para o carro, e eles seguiram para o lago. Maria não conseguia esconder a animação e no caminho perguntava ao marido onde estava a levando. E ele desconversava, fazendo piadinhas e distraindo ela o máximo possível. Aos poucos, mais de uma hora, ele estacionou e andou com Maria por mais algum tempo, entrando em uma floresta sombria e deserta, até que de repente ele empurrou a mulher, que caiu por um barranco gritando de dor. Quando conseguiu tirar a venda, Jorge já havia desaparecido e deixado ela sozinha no meio da floresta, e agora com a perna e um braço machucados. Ela olhou em volta e não fazia ideia de onde estava. Sentiu calafrios de medo, sem saber o que fazer. Não conseguia se mover direito e estava começando a sentir fome. Não ouvia som de água ou de pessoas por perto. Conseguia ouvir apenas os sons dos animais à sua volta, o que a deixava cada vez mais aflita, pois a região era repleta de animais selvagens. Estava quase desmaiando de fome quando ouviu um barulho próximo a ela, como se algo ou alguém se aproximasse. O barulho foi aumentando até que ela viu entre as árvores um urso se aproximando, seguindo em sua direção, aumentando sua velocidade. Sem forças e muito machucada, Maria conseguiu se levantar para correr com dificuldade por sua vida. O urso a perseguiu por um bom tempo, até que ela tropeçou e caiu com a cabeça em um tronco, desmaiando em seguida, escutando o urro do urso enquanto perdia a consciência. Pouco tempo depois, Maria acordou e, quando abriu os olhos, estava deitada e próxima a ela estava uma simpática senhora. Maria perguntou onde estava e quem era aquela mulher, que se apresentou e disse que havia ouvido o urro do urso e a encontrado desacordada na mata. Disse que o urso era amigo e não era a primeira vez que ele avisava que havia algo errado. Seu nome era Clara e ela morava sozinha no meio da floresta há anos. Era uma mulher sábia que conhecia tudo sobre medicina natural e dos animais dali. Maria contou para Clara sobre o que o marido fez com ela e elas se tornaram amigas rapidamente. Maria se sentia segura com Clara, que mostrou realmente ter um coração raro, de uma pureza que faria qualquer pessoa admirar. Maria decidiu aceitar o convite de Clara de ficar ali por um tempo, cuidando dos machucados e da sua saúde mental. E Clara mostrou a ela como a natureza cuida dos seres humanos o tempo todo, de inúmeras formas. Com os remédios naturais, rapidamente Maria melhorou e Clara sugeriu que a amiga tomasse uma providência contra seu marido, para que ele não ferisse mais ninguém. Ligaram para a polícia, que achava que Maria estava morta, e a família ficou muito emocionada, auxiliando no caso. E pouco tempo depois, Jorge foi preso, condenado por tentativa de homicídio. Maria não podia ficar mais grata por ter feito uma amiga tão incrível como Clara e de forma tão inusitada, ajudada por um urso. A amizade de ambas apenas cresceu depois do acontecido e, mais do que nunca, Maria sentiu que tudo aquilo precisava acontecer para ela enxergar a importância da natureza e da amizade verdadeira. Se você conhece alguma história parecida, deixa nos comentários, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.